A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, amigos, aqui do canal A Verdade na Prática. Estamos de volta com mais uma série de estudos e hoje eu quero trazer um estudo para você muito especial. Um estudo que vai trazer a você a resposta para uma série de casos, fatos e fenômenos que estão acontecendo no dia de hoje, nos dias atuais. Esses fenômenos que nós vemos acontecer no mundo todo, essas questões políticas, sociais, culturais, todas essas mudanças, todas essas questões governamentais, sistemas políticos, enfim. Nós estamos vivendo um momento muito complexo, mas ao mesmo tempo um momento muito realista, baseado na palavra de Deus. Não é nada estranho para aqueles que conhecem a verdade, que conhecem as Escrituras, saber que o que está ocorrendo hoje é simplesmente o cumprimento da palavra de Deus. Mas para você que ainda não conhece, para você que ainda precisa saber o que está acontecendo, é só nos acompanhar aqui no canal e você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais de tudo que está acontecendo, fundamentado na palavra de Deus. Por isso, eu te convido para participar dos nossos estudos bíblicos. Vem para cá, vem para o canal A Verdade na Prática e aqui você vai aprender um pouco mais. Portanto, vamos iniciar o estudo de hoje com o tema: quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua vida? O tema parece estar falando sobre algum tipo de sacrifício e alguns pregadores até utilizam um texto semelhante ao que eu vou ler para falar sobre a redenção na cruz. Mas não é disso que eu vou falar hoje. Eu quero falar para você, na verdade, eu vou revelar a você que desde o princípio, desde o início do projeto de Deus para a humanidade, que nós temos um inimigo comum. E esse inimigo tem investido bilhões. Atualmente, se colocar em moeda, como nós temos o hábito de monetizar tudo, vamos colocar em termos de moeda. Esse inimigo tem investido bilhões da moeda mais comum no mundo todo, que é o dólar, para destruir a obra que Deus criou, para afastar você do seu Criador, para investir em situações e pessoas e países e políticos e culturas que vão roubar o que há mais de precioso na vida de um ser humano, que é a salvação da sua alma. Porque todos que estão aqui um dia vão partir para a eternidade. Todos, sem exceção. Exceto, é claro, tem a exceção, aqueles que serão transformados com a vinda de Jesus. Mas todos nós vamos ter um encontro com o nosso Criador, seja para receber as bênçãos eternas, ou seja, para a condenação eterna. É uma realidade, a Bíblia diz e eu acredito. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, fica comigo aqui e vamos para o nosso estudo. Bom, o tema é: quanto vale a sua vida? Para você entender isso, eu quero lhe dizer que desde o princípio Satanás fez um investimento muito grande. Primeiro, para enganar Eva. Enganando Eva, também enganou Adão. E assim a humanidade conheceu o pecado. Os primeiros seres humanos que Deus criou numa condição perfeita, dando a ele todas as possibilidades perfeitas que Deus havia preparado no seu projeto para a humanidade. Mas o inimigo de Deus, também nosso inimigo, destruiu a pureza e a verdade, corrompendo os seres humanos para que eles pecassem contra Deus. E o que é que nós vimos depois? Nós vimos todo o investimento de Satanás para destruir a humanidade desde então. A criação perfeita, louvável de Deus. Pois Deus teve prazer em criar o ser humano, porque tudo que Deus faz é bom. De lá para cá, o investimento de Satanás não parou. Ele é o nosso opositor e vem trabalhando para isso. E nós vamos ver isso, na realidade, nos dias atuais, de acordo com o andar do nosso estudo. Lembrando que não vou fazer um estudo muito longo, mas essa é a primeira parte do estudo. Nós vamos dividir em 3 partes e você vai nos acompanhando, parte 1, parte 2 e parte 3, tá bom? Para começar, nós vamos mostrar que Deus, depois de todo esse processo de queda do homem, Deus preparou uma pessoa e esta pessoa foi selecionada para montar, formar uma estrutura, um país, um povo, uma nação que seria responsável em dar continuidade ao projeto de Deus e anunciar para toda a humanidade o que Deus tinha reservado para nós. Mas com o passar do tempo, Deus percebeu que
também uma nação apenas, com uma cultura muito distinta e com homens que também se corrompiam, seria muito difícil levar para toda a humanidade aquilo que Deus queria que o homem soubesse. E isso está registrado. Nós vamos ver este homem ser escolhido ali no capítulo de número 12 de Gênesis, de 1, do versículo 1 ao versículo 3, quando Deus separa Abraão e diz que vai abençoar todos os povos da terra a partir dele. Olha que bênção. Todos os povos da terra seriam contemplados com a bênção de Deus. Mas o que foi que aconteceu? Deus também entendeu que um homem só, uma nação só, não iria dar continuidade a todo aquele projeto de Deus, porque os homens são falhos. Foi necessário Deus intervir novamente e nós vamos ver um outro processo. Já não era mais uma nação que ficaria responsável por todo esse processo de anunciar o reino de Deus. Essa responsabilidade Deus distribuiu de outra forma. Então nós vamos ver lá no capítulo 5, versículo 19 de 2 Coríntios, Deus colocando para um povo, né, que havia sido preparado por Jesus, começando com os 12 discípulos, né? Deus preparou, enviou o seu filho, Jesus, e ele veio, anunciou o reino de Deus, mostrou como deveria ser feito o trabalho, reuniu ali um grupo de 12, os 12 cresceram, se tornaram 500, depois mais de 500, depois mais de 1.000, mais de 3.000, e foi crescendo. E esse povo foi preparado para anunciar o reino de Deus. E a eles foi dado o nome de embaixadores. Embaixadores, cooperadores de Deus, embaixadores de Cristo. Ou seja, os embaixadores, os cooperadores, aqueles que iriam cooperar com a propagação do reino de Deus, justamente os cristãos. Em todo o mundo, espalhado, falando todas as línguas possíveis do mundo, porque o cristianismo já se espalhou tecnicamente, basicamente, por todo o mundo. Existem poucos lugares que você não vai encontrar um cristão, mas acredito que em toda a terra já foi povoada por um cristão, e existe um cristão em cada lugar deste mundo pregando o evangelho, sendo aberto ou fechado, com possibilidades ou não, sendo perseguido, sendo preso, condenado, morto, torturado, mas existe cristãos pregando o evangelho no mundo todo. Então esse outro grupo já não era mais uma nação, e sim, nós vamos ter aí um povo separado para restaurar a criação de Deus através da palavra de Deus, através da propagação desse reino de Deus maravilhoso. Olhe que lá atrás, como eu disse, Satanás, opositor, tentou destruir a obra de Deus. Aí Deus vai, levanta um homem. Este homem forma uma nação. Essa nação tinha uma responsabilidade, mas não cumpriu com essa responsabilidade. Deus envia 2000 anos depois seu filho. Seu filho vem, ensina a verdade para aquele povo, começa com um grupo pequeno, o grupo cresceu e hoje agora nós temos um grupo de pessoas que representam a Cristo, os cristãos, anunciando o reino de Deus em toda a terra. Nós vamos chamar isso de cuidado de Deus. O cuidado de Deus para que a sua obra redentora pudesse avançar. Daí você vai ver que também o cuidado de Deus vai avançando um pouco mais e Deus começa a separar essas pessoas, mesmo dentro daquele grupo que nós chamamos de cristão. Aí nós vamos entender que o cuidado de Deus começou com um homem, uma nação, um povo enorme, porque o cristianismo cresceu de forma espetacular, mas dentro do próprio cristianismo, mais uma vez, a corrupção veio e permeou e causou vários danos. Hoje nós temos um cristianismo corrompido, cheios de vamos dizer assim, emendas de diversos tipos, e agora nós vamos precisar olhar com mais cuidado para o cristianismo e ver que dentro desse cristianismo que foi corrompido existe uma igreja. Essa igreja é a igreja santa, imaculada e perfeita de Deus. E que igreja é essa? Qual é o nome dessa igreja? A igreja de Cristo. Não é uma nomenclatura, não é uma placa, não é uma denominação. É o coração daqueles que não se contaminaram. Essa igreja de Cristo verdadeira, essa igreja que está dentro da igreja, né, vamos dizer assim, é formada por cristãos que não se corromperam, que não se enganaram, que não se deixaram enganar, que não se deixaram corromper. E é agora, nesse estudo, que nós vamos falar o texto bíblico que vai dar embasamento para isso que eu estou dizendo a você. Então, pegue lápis ou caneta e papel, como sempre, e a sua Bíblia, e abra aqui
no texto, tá? No texto que eu vou ler para você acompanhar o restante deste primeiro passo, deste primeiro momento do estudo. Antes eu quero dizer a você que onde eu falei sobre a restauração está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, né? O cuidado de Deus, que eu falo sobre Deus formar um povo para ser representante, para ser embaixador, também está em 2 Coríntios, só que no capítulo 5, versículo 20, e também no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 2, tá? Para você entender que este povo que vem de todas as partes, de todas as nações, formada por grupos diferentes e que vai chegar ao céu, né? Esse grupo seleto que é a Igreja Verdadeira de Deus. Eu vou dizer o texto para você daqui a pouquinho, mas vamos lá para o texto base, que está em Romanos, no capítulo de número 12, versículo 2, que diz assim, na minha versão vai dizer um pouco diferente, mas eu trago a outra versão para vocês, tá? Capítulo 12 de Romanos diz, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Olha, não imitem, não é para você imitar, não é para você fazer igual. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Numa outra versão vai dizer assim, e não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu quero que você selecione aí dois verbos. O primeiro, que você não se conforme, não vos conformeis, e o segundo, experimenteis. Essas duas palavras que têm como origem, como radical, o verbo conformar e o verbo experimentar, são muito importantes para o que eu vou dizer agora. E aí eu vou fazer uma seleção de palavras que explicam esse texto e que explicam esses dois pontos, conformar e experimentar. No primeiro, Deus faz uma advertência e diz, não se conforme, ou seja, não aceite. Vamos ver aqui. Olha, a palavra conformar, o verbo conformar, significa resignar, aceitar, acomodar, harmonizar, tolerar, adequar, corresponder. Olha só, tem mais. Praticar suas ideologias, achar que não é nada demais ou que não vai fazer mal algum. Acreditar que tais coisas são desprovidas de maldade ou que não produzirão efeito nocivo. Olha só. Quando a Bíblia diz ali, para não se conformar, ela está dizendo assim, não se molde, não aceite, não se conformar significa isso. Não receba isso como algo bom, não permita que isso faça parte da sua vida, não deixe que isso entre na sua mente e transforme o seu pensamento, o seu desejo, a sua vontade, não faça isso. Não se conformar significa... Não se conformar significa que você não pode permitir que as ideologias enganosas, falsas, que estão aí à solta, e todo mundo, incluindo dentro da igreja, da igreja, vamos dizer assim, cristã, está transformando a sua mente, está corrompendo o que é certo, o que é direito. Não aceite isso. Foi feito um investimento muito alto por Satanás para introduzir na sociedade a ideia de que o crente é pacífico, tem que aceitar tudo, não vai bater de frente, o crente tem que receber qualquer coisa de forma a aceitar, a entender, a receber aquilo de maneira que, como se aquilo fosse bom para ele também. Tem muitas doutrinas, muita filosofia, muita cultura ruim, procedente do diabo, de Satanás, que está sendo introduzido na mente das pessoas na sociedade, através da cultura, através da música, através de expressões, expressões idiomáticas, expressões de diversos tipos, de formas diferentes, para mudar o conceito do que é ser cristão. Portanto, tenha muito cuidado, não aceite, não permita que a sua mente, a sua fé seja corrompida. É por isso que o amor de muitos está esfriando. É por não se pronunciar, não dizer a verdade, ter medo de reagir, ter medo de falar a verdade, que é o que está acontecendo agora com boa parte da igreja cristã. As pessoas estão com medo de reagir, com medo de dizer a verdade, para não ser processada, para não ser presa. Ora,
Os antigos cristãos verdadeiros foram presos, torturados e mortos por amor ao Evangelho, por amor a Deus. E você está fazendo o quê? Com medo? Não aceite isso, porque Deus não vai lhe aceitar se você fizer isso. A palavra de Deus diz que nós somos fiéis a Deus em todas as circunstâncias, a todos os momentos, não importa o que esteja acontecendo. Nós somos fiel à sua palavra, fiel a Deus. Se eu não for fiel, eu serei um covarde. E a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer nos covardes. Acorde, meu irmão. Acorde, meu amigo. Você está se deixando levar, se corromper pelos costumes deste mundo, pelas experiências daqui. Sabe aquelas pessoas que são verdadeiros emissários do inimigo, de Satanás? Essas pessoas, elas têm um comportamento muito comum, muito igual a tantos outros. E eu vou dizer a você, aqui, Satanás tem usado pessoas totalmente desprovidas do amor de Deus e do verdadeiro amor, que é um amor de paz, de reconhecimento do que é valoroso, do que é verdade. Pessoas que não reconhecem nada, nem o poder de Deus, nem a sua autoridade sobre os homens. Pessoas desprovidas do caráter de Deus, da verdade, da realidade, da sinceridade. O caráter de Deus que é perfeito, que foi impregnado no homem, foi colocado nos primeiros homens e até a data de hoje tem no homem, foi corrompido pelos erros deste mundo. Homens amantes de si mesmos, arrogantes, efeminados, idólatras, avarentos, feiticeiros, homens que corrompem tudo por dinheiro, por posição social. Estes homens, estas pessoas, são verdadeiros emissários de Satanás para corromper o mundo. E é o que está acontecendo. Aí Deus diz na sua palavra aqui no capítulo 12, não se conforme com isso. Diga a verdade, fale, abra sua boca. Mas as pessoas estão aceitando todo tipo de ideologia, todo tipo de doutrina errada, todo tipo de conhecimento, todo tipo de cultura que contamina, que vai contra a palavra de Deus, que bate de frente com a verdade das Escrituras. Que crente é esse? Que cristão é esse? É por isso que Deus está separando um povo santo. No mundo todo a igreja está sofrendo perseguição. E a peneira está aí, viu? A peneira está aí. Deus está peneirando aqueles que verdadeiramente lhe servem e daqueles que não servem. Como o joio e o trigo que Jesus falou lá na parábola. É isso que está acontecendo. Essa perseguição, essa loucura que está enfrentando hoje no mundo, essas doutrinas erradas sendo impregnadas na mente das crianças, dos adolescentes, onde eles têm que aceitar a sexualidade diferente da palavra de Deus, onde está sendo empregado que não tem nenhum problema você pegar o que é dos outros e por aí em diante. Essa cultura política que vem corrompendo pessoas por dinheiro. As pessoas estão distraídas e nós vamos falar sobre isso no próximo estudo. Sobre essa distração que está destruindo a cultura, a verdadeira fé, a verdadeira cultura espiritual que Deus colocou no ser humano através das suas revelações, dos seus profetas, do seu Filho e da sua palavra. Meu querido, tenha muito cuidado. Acorde enquanto há tempo. Nós estamos passando por um momento que nós precisamos que você abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus, creia tão somente, confie tão somente. Porque quando você fizer isso, a segunda parte do versículo vai se cumprir na sua vida. E o estudo que vai vir depois desse vai falar sobre esse momento, onde a segunda parte do texto de Romanos, da carta aos Romanos, do capítulo 12, versículo 2, vai se cumprir na sua vida quando você acordar. Não tenha medo da verdade, enfrenta a verdade, enfrenta os mentirosos, enfrenta aqueles que são opositores de Deus e da palavra de Deus, e você será um verdadeiro cristão. Deus te abençoe e que essa palavra faça o efeito no seu coração e na vida daqueles que ouvirem. Não deixe de seguir o canal, deixe ali o seu joinha, se inscreva se você ainda não está inscrito e propague essa mensagem para outras pessoas que você sabe que precisam ouvir a palavra de Deus. Deus te abençoe ricamente e até o próximo estudo.